agradeço muito a presença de todos, principalmente dos nossos queridos convidados, e também ao Marcelo e a Thaís, por nos hospedarem tão gentilmente em sua casa. Queria dizer que é um prazer ocupar o Ateliê 397, um espaço que cada vez mais nos prova a importância de espaços, lugares que tornam públicos projetos que não encontram amparo em grandes museus, galerias comerciais, e que também nos mostram que certa informalidade em formatos pode ser muito bem-vinda, ainda que para discutir questões sérias e pertinentes. E a ideia desse encontro aqui hoje é justamente, de forma bastante informal, tornar, discutir um assunto que é sério, é pertinente e não está na pauta dos grandes eventos da arte. O Vídeo Brasil, esse ano, ele comemora seu 30º aniversário e tem como missão colocar luz nos pontos mais obscuros do globo, dando visibilidade às suas produções artísticas. Esse ano, em novembro, acontece a 18ª edição do Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil, que acontece no Sesc Pompeia e no Cine Sesc, e apresenta quase 100, trabalhos de quase 100 artistas provenientes dessas regiões do eixo sul do mundo. E muito curiosamente, apesar da longa trajetória e da grande visibilidade internacional do festival, são pouquíssimas as aplicações de artistas caribenhos. Bom, a partir desse triste diagnóstico, pelo menos para a equipe do Brasil, a gente se deu conta que a gente pouco conhece as práticas artísticas caribenhas e mais ainda as questões que permeiam essa região. Então, dessa forma, a gente deu início a uma pesquisa e ao contato com iniciativas caribenhas, e ainda que tateando muito as suas superfícies, a gente se deparou com um campo que é muito fértil. Então vai ser um prazer conseguir compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho dessa nossa pesquisa, que ainda está muito no seu início, mas que é muito importante e que é compartilhada e também tem todo o suporte do Sesc São Paulo. A gente não vai ter tradução simultânea aqui hoje, como foi comunicado. A gente tem uma fala da Nari, que é em inglês, a gente vai ter uma tradução informal, consecutiva. Queria agradecer, na verdade, já a paciência de vocês. E antes de passar a palavra para a Sabrina, que vai guiar a gente nesse encontro, eu queria apresentar os nossos convidados. O Andrés Hernandes é mestre em artes visuais, curador e produtor independente. Sua dissertação de mestrado, Matizes da Bienal de Havana, orientada por Lídias de Oliveira, tem como foco as edições da Bienal entre 1934 a 1994. Foi coordenador do Departamento de Exposições do Centro de Arte Contemporânea de Fresilã, sede da Bienal de Havana, coordenador executivo do Departamento de Curadoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo e, recentemente, coordenador de produção e relações institucionais da Galeria Luciana B. Ana Lee Davis é uma artista visual barbadiana, cujo trabalho aborda as heranças pós-coloniais do Caribe, tendo fundado a Fresh Milk, associação independente sediada em Barbados, que apoia iniciativas de intercâmbio de pesquisa e fomenta a produção de criadores contemporâneos. É docente no programa bacharelado da Barbados Community College. Como artista, participou das Bienais de São Paulo e Havana, ambas em 1994, entre outras exposições. E Mírides Oliveira é docente do mestrado e doutorado em design na Universidade de Morumbi e integra, juntamente com Ana Maria Maia, Regina Parra e Tainá Azeredo, que estão hoje aqui nesse encontro, o grupo de estudos G27, dedicado aos estudos sobre processos e práticas curatoriais a partir de pesquisa histórica sobre as exposições de arte e design a partir das vanguardas do século XX. A Mírides implantou e coordenou de 2003 a 2013 o mestrado em artes visuais na Faculdade de Santa Marcelina, junto com a Universidade Canhado, onde orientou Andrés Hernandes em seu mestrado sobre a Bienal de Havana. E a Sabrina Moura é mestre em Estética e História das Artes Plásticas pela Universidade de Paris 8 e em Direção e Condução de Projetos Culturais pela Universidade de Paris 3 e Sorbonne Nouvelle. Atualmente é curadora de programas públicos na Associação Cultural do Brasil. Bom, boa noite, obrigada a todos pela presença. Eu queria começar esse encontro falando que ele é muito importante para o Vídeo Brasil por dois motivos. Primeiro porque ele inicia uma nova dinâmica de contato com o público, como a Tete falou, de uma forma mais informal,
e aberto ao diálogo com outras disciplinas, e também porque ele retoma questões já trabalhadas pelo Vídeo Brasil desde 2012, no ano passado, quando teve a exposição Geopoética sobre curadoria da Solon de Fartas, que foi do artista Isaac Juliano. Nessa exposição, o Isaac já citava entre as suas principais influências artísticas, principais influências da sua obra, a obra de alguns escritores caribenhos, como Franz Fanon, autor de Pele Negra, Máscaras Brancas, e o martiniquês Eduardo Glissant, que é um dos motivadores do nosso encontro hoje. O Glissant, ele é um escritor martiniquês, que faleceu em 2011, e ele deixou um legado de diversas obras, de poemas, peças, romances e também muitos ensaios. Para ele, hoje é importante justamente pelo conceito, a forma como ele elabora o conceito de criolização. Ele foi muito influenciado pela noção de rizoma, na teoria filosófica de Deleuze e Guattari, e ele escreveu duas obras particularmente importantes para nós, que não têm, por enquanto, tradução em português, pelo que eu pude pesquisar. Enfim, encontrei apenas alguns extratos dessas obras, que é a Poética da Relação e o Tratado sobre o Mundo. As principais contribuições desses trabalhos, entre as principais contribuições, está a atribuição de uma dimensão estética e global aos processos de misturas linguísticas e culturais ocorridos na região do Caribe, que geram as noções de pensamento arquitético e criolização. Então, esse encontro, a nossa ideia nesse encontro foi partir da obra de Eduardo Glissant, e aí eu vou ler um trecho para vocês, vou partilhar um trecho que a gente traduziu plenamente no Brasil, e pensar como esses escritos de Eduardo Glissant podem ajudar, ou podem iluminar, ou podem fazer com que os convidados aqui hoje repensem as suas práticas. Então a ideia foi de lançar essa provocação a partir do Eduardo Glissant para que eles pudessem pensar suas intervenções. Eu vou ler um breve texto que situa o pensamento de Glissant e a dinâmica do nosso encontro hoje. Porto de entrada de Cristóvão Colombo nas Américas, território marcado por um passado colonialista que até hoje reverbera esse princípio social, o Caribe, em sua formação complexa, representa um paradigma para o entendimento dos contatos culturais da modernidade. Particularmente celebrado pelos estudos pós-colonialistas, o pensamento advindo dessa região forjou leituras que contribuíram para o questionamento das noções estanques de cultura e identidade nas teorias clássicas ocidentais. No campo da arte, o pensamento caribenho influenciou o trabalho de curadores e artistas na realização de mostras capitais para a produção contemporânea, como a Documenta 11, em 2002, 10 anos depois da Bienal de Palermo Tokyo, ambos sob curadoria de John Pui em Lisboa. Derivado das dinâmicas de formação da língua crioula nas Antilhas, o conceito de criolização elaborado por Glissant extrapola o campo da linguística e da literatura para ser usado como uma chave de reflexão para os fenômenos culturais relativos à globalização. Ao entender o crioulo como uma linguagem de relação e não de essências, Glissant via nas tensões linguísticas que originaram um potencial simbólico para uma compreensão possível dos intercâmbios globais, que não homogeneizam culturas, mas produzem diferenças a partir das quais novas formas podem emergir. Nesse encontro, o Vídeo Brasil parte do pensamento de Glissant para iluminar as práticas artísticas e pesquisas curatoriais que se deparam com a potência das fricções culturais do contexto caribenho, seja em seus aspectos históricos ou contemporâneos. Nesse sentido, nossa proposta foi de lançar uma provocação, como disse, a partir dos escritos de Glissant, para que os convidados pudessem propor cruzamentos com suas próprias práticas. O interesse em compreender tais práticas em relação à obra de um pensador sociopolítico reforça a proposta do Vídeo Brasil de complexificar e expandir as questões do Sul que norteiam o pensamento curatorial da instituição. E aí eu vou ler um trecho do Eduardo Glissant para a gente pensar, não só com os convidados, mas junto com vocês, como ele reverbera nas nossas próprias práticas. Vamos lá. Então ele foi traduzido do Traité du Monde, que é o Tratado do Mundo. O que a relação nos permite imaginar, a criolização nos permite viver. Os africanos recebidos nas Américas levaram consigo, além das águas imensas, o rastro de seus deuses, de seus costumes, de sua língua. Confrontados pela desordem dos colonizadores implacáveis, usaram seu gênio para utilizar esses rastros, criando, mais do que sínteses, resultantes surpreendentes. Línguas crioulas são vestígios, rastros abertos na bacia do Caribe ou do Oceano Índico.
O jazz é um rastro incomposto, que correu o mundo e todas as músicas deste mesmo Caribe ou das Américas. A criolização não conduz a uma perda de identidade, a diluição do ser. A criolização não é o que incomoda no interior de uma determinada cultura. Apesar de sabermos que muitas culturas a dominaram, assimilaram e a levaram à beira do desaparecimento. Sua verdade, para além dessas condições, na maioria das vezes desastrosas, é estabelecer a relação entre duas ou mais zonas culturais, convocadas em um ponto de encontro, da mesma maneira que uma língua crioula atua a partir de zonas diferenciadas, para retirar delas sua matéria e mente. Dos arquipélagos que habito, elevados a partir de tantos outros, eu lhes proponho pensar essa priorização. O pensamento arquipélago convém ao passo dos nossos mundos, tomando emprestado o ambíguo, frágil, derivativo. Ele admite a prática do desvio, que não é nem evasão nem renúncia. Ele reconhece o alcance do imaginário do rastro. É sintonizar-se com a parte do mundo que se difunde em arquipélagos, esses tipos de diferenças na extensão, que reúnem margens e casam horizontes. Percebemos o que nele havia de continental, de espesso, e que pesava sobre nós, os suntuosos pensamentos de sistema que até hoje têm governado a história das ciências humanas, não mais adequados às nossas rupturas, nem às nossas histórias e heranças. O pensamento do arquipélago, dos arquipélagos, nos abre esses mares. E aí, antes de passar a palavra para os nossos convidados, queria só ressaltar que Bressan não foi o primeiro autor caribenho a usar a imagem do arquipélago como representação visual do seu pensamento. Já no final dos anos 30, o poeta martiniquês Aimé Césaire elabora em uma de suas poesias o que seria a base da metáfora do arquipélago. Ao longo do século XX, essa imagem influencia o pensamento de diversos autores na região do Caribe. Alguns que viam essas águas que circundam as ilhas como cinturões de isolamentos, e outros que viam como pontes de conexão no Atlântico, como o cubano Antônio Benítez Romo, que afirma o Caribe como um meta-arquipélago sem limites nem si. E aí eu passo a palavra para o Andrés. Boa noite, estou bem nervoso, porque, sei lá, Força, Andrés. desculpa. Bom, primeiro quero agradecer o convite do Vídeo Brasil, da Solana, quero agradecer a essa pessoa que eu amo, que está aqui ao meu lado, a essa outra pessoa, a Sete, a Thaís, e a todos vocês que estão vindo, e a Anali, enfim, que é um privilégio estar aqui com todos. A Anali, que bom, dentro da minha pesquisa, da dissertação do mestrado, das 5 bienais, e depois participou na 10ª, na que eu vou falar depois. Eu estou com esta guaiabeira, que é típica do Caribe, das Antilhas, e lembro uma coisa que o Garcia Marques falou uma vez, que ele preferia ir de guaiabeira, ele ter um paletó e sentir o cheiro da guaiaba podre do Caribe. Então, fazendo uma analogia, e também sentindo essa coisa da criolidade, da criolização que falava Bressan, que para mim era praticamente desconhecido, mas na hora que fiz a pesquisa eu agradeço pelo convite, porque passei 2 semanas nessa loucura de tentando organizar o pensamento de Bressan com a questão da Bienal, que realmente tem todo a ver, a proposta da Bienal de Havana, e sobretudo o tema da minha dissertação, que são as primeiras 5 bienais, se encaixa super bem. E seguindo um pouco essa coisa de ser caribenho, de uma ex-colônia cubana, de uma ex-colônia espanhola, então eu vou fazer essa mistura do portunhol com o espanhol, entendeu? Não tive tempo não consegui traduzir as questões, porque tem muita literatura em espanhol sobre a obra de Bressan. Em Cuba tem muitos livros sobre ele. Foi difícil achar aqui no Brasil. No final eu vou colocar uma bibliografia ilustrada, alguns dos livros que eu localizei, e eu tentei fazer uma síntese curta, mas a mente e a Lisete falaram que eu ia falar todo isso aqui. Mas eu vou ler porque realmente, se alguém alguma dúvida, alguma coisa, eu vou falar.
mas... Bom, é a primeira vez que eu uso óculos numa palestra. Trabalha. Bom, na verdade, inicialmente, como está previsto, como eu organizei minha apresentação, eu quero fazer uma questão, abordar questões históricas, porque, na verdade, aqui no Brasil, o Caribe não se conhece, como você falava, praticamente desconhecido, inclusive a própria Bienal de Havana, os próprios artistas caribenhos de forma geral, até para mim alguns artistas das ex-colônias francesas, inglesas, enfim, são mais complicados de dizer. E primeiramente eu quero ver uma questão histórica, e aí vou entrelaçando as questões da Bienal conversando, e vai ser meio um arriaco cubano com uma feijoada brasileira, mas que eu acho que vai ser bem legal e que qualquer coisa depois vocês... Aí eu começo com, tipo assim, um mapa antigo que eu acho do Caribe e outra coisa, eu me refiro indistintamente ao Caribe insular ou ao Caribe como um todo, assim, todo o Caribe continental e insular. Então, vai ter essa ambivalência na questão da apresentação. Para localizar um pouco esse Caribe, sou ele no hemisfério ocidental, o próximo slide, e no mapa mundo para colocar ali. Na história da América, foi o Caribe o porto de chegada das caravelas de Colombo, a porta de entrada do Império Espanhol, a encruzilhada natural dos caminhos marítimos. Foi o primeiro novo mundo que ofereceu a sua paisagem para a visão endêmica dos conquistadores, o primeiro locus da utopia sonhada pela imaginação europeia. Ali também iniciou-se a revisão do eurocentrismo que haveria de marcar o espírito moderno. Ali eram os indígenas que proporcionaram as imagens contrastantes que durante séculos alimentaram a fantasia fetichista do europeu, os araucos e os caribás, inspiradores da tópica do nobre selvagem e do antropófago bestial. Tanto um quanto outros sucumbiram às formas de extermínio que marcaram tragicamente o primeiro contato entre os primitivos e os civilizados. Foi do Caribe também que partiu a primeira denúncia do sistema colonial com o humanismo do padre Bartolomé de las Casas, que haveria de provocar na Europa o debate sobre os direitos do índio. No Caribe surgiu o conceito moderno de colonização, bem como a exploração sistemática do trabalho escravo do negro. O Caribe foi o cenário das primeiras rebeliões quilombolas e do triunfo da primeira revolução da independência, que em toda a América chegou a alterar a estrutura social da colônia, quando em 1794 os negros de Santo Domingo, hoje Haiti, aboliram a escravidão, antes de levar em 1802 as tropas napoleônicas a sua primeira derrota em todo o mundo. O discurso antillano, já passo a Glissant, apresenta argumentos fortes e persuasivos a favor de ver o Caribe como a outra América, del mismo modo que no es posible captar la identidad martiniqueña sin su contexto caribeño. La identidad caribeña no puede comprenderse sin su contexto hemisferio. Glissant cita con aprobación las tres Américas identificadas por teóricos como Darcy Rivero, Euroamérica, Mesoamérica y Plantación América. El Caribe está situado en la tercera y es el campo de fuerzas de la creolización de las Américas. No es un lago americano, sino el estuario de las Américas, la región depositaria del potencial más rico de las Américas. El proyecto de Glissant de dar razón de lo real en el Caribe está destinado de inicio a ser incompleto, como incompleto puede ser o es toda la dirección de la mía presentación. En realidad es hacia lo incompleto que apunta, porque desconfía tanto de las ideologías nacionalistas que simplifican la heterogeneidad del espacio caribeño como de la reproducción ingenua de estereotipos primitivistas. En vez de ello, Glissant insiste en que el lugar es tan imposible de sortear, tan imposible de acotar en función de cimentar el tema como inagotable, puesto que sus contornos nunca podrán ser explicados. Yo quería, en esa cuestión histórica, tengo una frase, de
después de esa introducción sobre el Caribe, ver un poco cómo funcionaba antes de la llegada de los colonizadores, inclusive una frase de Diego Velázquez, que ustedes saben que fue uno de los colonizadores más sanguinarios que teve el Caribe, donde él coloca toda esa relación que se establecía entre los pobladores de las islas, sobre todo las islas del Caribe, y cómo todos esos choques, esas cuestiones que fueron provocadas, esas mudanzas que fueron provocadas por la colonización, en esa frase do Gerard, que fala que pocas regiones del mundo han experimentado choques de tanta envergadura y por tan largo periodo de tiempo como el provocado en el Caribe por la colonización europea, que va a ser uno de los asuntos que van a estar colocados en la mía presentación. Aquí yo trago, consecuentemente, a partir de la colonización, y un libro de los pocos que están traducidos al portugués, que es el cuarto século de Glissant, donde él describe en varios momentos todas esas mudanzas que van a ser, que él va después, a partir que él coloca a partir de sus teorías, de su posicionamiento, como a raíz, cabo mundo, poética de relación, priorización, alargamento de raíces, rizoma, identidad de rizoma, pensamiento arquipélago y caos mundo. Essa frase eu achei super bonita e sutil, onde ele fala do homem que chega, onde ele prioriza, ele acentua a questão da raiz do africano que chega sobretudo do africano que chega ao Caribe. E continua, e eu hago énfase nesse último momento, onde ele coloca como refreio de existência após a reserva pouco a pouco para os dias mais livres, onde metaforicamente, na minha opinião, já cria uma base do que vai acontecer posteriormente. E aí eu quis alternar algumas obras de alguns artistas cubanos que tocam esse ponto que eu me refiro sobre a raiz, o que ainda se trata a questão da raiz. E aqui continua no quarto século, estabelecendo essa conexão entre passado, raiz, presente e futuro, onde vão acontecer todas essas mudanças no território caribe, de forma geral. Essa é uma obra de uma artista cubana também, de Belkis Sajon, que trata a questão da cultura africana. Continua a questão da priorização de Glissant. E eu faço, antes da Segunda Guerra Mundial, no Caribe, se bem Velázquez fala lá a questão daquela movimentação que existia entre os indígenas, antes da Segunda Guerra Mundial também existia uma movimentação no Caribe. Essa movimentação tem alguns eventos significativos dentro do Caribe que possibilitam isso, como é o Canal de Panamá, como é a base naval de Guantánamo, que eles levam a toda uma movimentação de dominicanos para Panamá, das ilhas francesas ou inglesas, das colônias francesas ou colônias, para o canal e depois para Cuba e vice-versa. Inclusive en lo que sería Gabriela Cubana, que es esa novela Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, se presenta o Cirilo menciona como una forma o como un ejemplo de esa movimentación que existía en el Caribe, ese pintor y paisajista Martín Iquez, dentro de ese contexto. Ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que conocemos, comienzan a acontecer ou acontecem dentro da estrutura Caribe, digamos, dentro do sistema Caribe, várias mudanças, sobretudo de migrações. Como tinha falado, o Caribe, que era geralmente receptor de imigrantes, agora
se converte em uma área de imigração sobretudo para a Europa e também para os Estados Unidos. Como tinha falado, bueno, el Caribe se vuelve una de las regiones de mayor inmigración hacia Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Holanda y Canadá. Se transforma la inmigración en un componente en la estructura de las naciones y se convierte en un factor importante en el esquema de dominación neocolonial que conlleva consecuencias económicas, sociales y ideológicas de grande alcance. ¿Qué acontece después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con la Guerra Fría? Como fala Hans Belting, se crían esos modelos ideológicos y se crían todos esos termos eufemísticos de primer mundo, segundo y tercer mundo. Y ahí yo voy a entrar en la cuestión de las artes. E eu vou entrar na questão da minha dissertação, que a partir desses novos modelos que Belting coloca ali, se começa a gerar, na América Latina especificamente, todo um movimento para mostrar, para validar, para divulgar e estabelecer conexões na produção latino-americana. Já a Bienal de São Paulo tinha se criado, era uma Bienal internacional, mas como a Aracy coloca, ela estava vinculada sobretudo com as escolas europeias e norte-americanas, e a América Latina ficava praticamente excluída. E aí se tenta organizar, ou se organiza em 1978, a primeira Bienal latino-americana como uma forma de divulgar, de entrelazar toda a produção latino-americana e como uma alternativa à Bienal Internacional de São Paulo. Se produz essa primeira Bienal só latino-americana, que foi um puro fracasso, e se tenta organizar a segunda, que é onde a Aracy é chamada para ser a curadora. A Aracy coloca, será que é necessário uma Bienal latino-americana? Vamos fazer, em 1980, foi isso, um evento de críticos para discutir a necessidade de uma Bienal latino-americana. O evento de críticos, contou com a participação de todos os países, exceto Cuba, porque o Brasil estava dentro do regime militar, e se chegou à conclusão de que, por problemas de toda a índole, tanto econômica como uma questão de logística, enfim, era desnecessária a criação de uma Bienal latino-americana e se criaram, ou surgiram vários aspectos para mudar a Bienal internacional, onde se daria prioridade à Latinoamérica e milhões de coisas que não se cumpriu. Se continuou daquele jeito e se decidiu que não seria, que não se faria uma Bienal latino-americana, que teria que estar dentro da Bienal internacional. Essa frase de Glissant, essas palavras dentro desse livro, de la oscuridad e das luzes, eu tomo como referência para, e aí, temos que buscar a capacidade, a transparência, a multiplicidade, que são todas as questões que Glissant coloca, para, como preâmbulo para o grande evento que surge em Cuba em 1984, que é a Bienal de Havana. É dizer, todos esses problemas que estavam acontecendo com a Latinoamérica, evidentemente com o Caribe, também a Havana percebeu que estava acontecendo com todo o terceiro mundo, nesse momento. E se cria por um viés, por uma condição política, porque Cuba era ou é um sistema socialista, mas também por uma questão de mostrar, de trazer à toa uma discussão sobre a produção artística do terceiro mundo, excluída até aquele momento, se cria a Bienal de Havana. Já Cuba tinha um precedente, que era a Casa das Américas, e que eu recomendo procurar as publicações da Casa das Américas, que foi uma instituição que foi criada em 1959, no mesmo ano que a Revolução Cubana triunfou, com um viés, ou com um perfil até hoje, de abranger, de discutir, inclusive com prêmio, toda a produção artística, não só plástica, sino também de literatura, de teatro,
de América Latina y evidentemente do Caribe. A Bienal de Habana surge, es decir, eso fue en 59 la Casa de las Américas, en 84 la Bienal de Habana, y ya a Casa de las Américas tinha diminuído a abrangência, es decir, o tratamento das artes plásticas. E a Bienal vem a suplir um pouco essa função que que fazia a Casa das Américas, mas de uma forma mais abrangente, porque estava destinada ao terceiro mundo. E aí continua esse pronunciamento de Glissant. A Bienal de Habana, bom, o decreto oficial surge em 1984, mas a Bienal surge com dois intuitos fundamentais, com dois objetivos fundamentais. Primeiro, divulgar a obra do artista mais importante e de maior projeção, pouco conhecido no Brasil, de forma geral, cubano, que é Wilfredo Lan, e também as práticas, como tinha falado, do terceiro mundo. Então, por decreto oficial, a Gazeta Oficial seria o Diário Oficial de Cuba, e aí se publica que se criaria esse evento com o objetivo de divulgar, estudar, enfim, mostrar a produção do Wilfredo Lan e também a arte produzida no terceiro mundo por todas essas circunstâncias naquele momento de exclusão dos grandes circuitos, dos circuitos hegemônicos da arte. De Lan por quê? Lan, e se vocês leem, como eu fiz, vai atrás de toda uma pesquisa da obra de Glissant, em toda essa conexão com o Caribe, e sobretudo nesse livro aqui, o Discurso Antillano, que foi traduzido em Cuba, o Glissant, ele fala muito de Lan como uma referência nas artes visuais, nas artes plásticas nesse momento, para como exemplo de todos os pronunciamentos que ele coloca e pela importância que a obra de Lan tem. Lan foi um artista que, vinculado ao cubismo sobretudo, fez o caminho inverso ao que fez Picasso, por exemplo. Ele, cubano, faz, dominando, conhecendo, estudando e pesquisando, sobretudo em Cuba e no Haiti, todas as referências do que Glissant chama de raiz, é decir, todas essas influências, toda essa sequência da cultura africana, ele aplica na sua obra. E tem uma obra de Lan que eu faço questão de falar dela, que é La Jungla, que é uma obra que está na coleção. Tem, eu vou colocar. Mas eu queria primeiro o outro slide. Donde fala que Lan encarna a profunda ruptura del artista con lo establecido en su contexto local, consigue sintetizar su experiencia europea con símbolos antropomorfos y zoomorfos procedentes de la diversidad popular de origen africana, como falaba, actuante en Cuba, y signos fitomorfos que presentan una naturaleza real imaginaria. Y no solo en Cuba, porque, bueno, por toda esa la vinda de los africanos, y tengo un libro que voy a colocar, donde coloco un final como la bibliografía, como todas esas prácticas, digamos, prácticas africanas, de sincretismo o dos dioses, son similares y tienen toda una similitud en diferentes países, en los países do Caribe. La Jungla que falava é uma obra bom, é o manifiesto do terceiro mundo, você conhece La Jungla, é uma obra que está pertence à coleção do MoMA, em Nova York. La Jungla é um paisaje outro, é a su vez uma metáfora em islas, onde la jungla é praticamente inexistente como paisaje. Jungla é selva, ¿no? Si se compara con las selvas tropicales de las Guyanas, el valor emblemático de la jungla adquiere increíbles connotaciones, pues se sabe de los misterios de las profundidades selváticas, los bosques y las frondas. Si en las islas antillanas no existen selvas profundas, la jungla de Wilfredo Lan es la metáfora de un lugar simbólico de plantación y resistencia, de encerramiento y liberación, el manifiesto de un arte poético de identidad y diversidad cultural para evocar desde el espacio de la creación la complejidad de un territorio encrucijada para la experiencia artística del Caribe. El texto de Edward Glissant, iguanas, azores, deidades delirantes, el arte primordial de Wilfredo Lan,
Es un derroche imaginativo sobre ese universo simbólico del artista cubano. El Caribe, ha dicho el poeta martiniqués, es el prefacio de América, y en ese espacio de lo primigenio sitúa sensibilidad atávica de los comienzos de todo, quizás porque en esa mezcla de tantos hombres venidos de las más diversas culturas se presagian los orígenes de una nueva y original humanidad. Y continúa Glissant, Lan así entra en la pintura la consistencia de las junglas, término que alude a una espesura, a un amontonamiento de realidades superpuestas, en la que se presupone un lugar simbólico, fuertemente cargado de espíritus de las profundidades, un símbolo, no un paisaje. El drama de la jungla es el de nuestras sociedades coloniales, semicoloniales, dependientes y de obstinadas alternativas emancipadoras. Lan había, con palabras de Glissant, visto el revés de su país, su otra parte. Todo es uno, pues es el lugar donde se puede descubrir la huella. La jungla es el andamiaje visual que fija al individuo a la tierra y lo protege, y donde entre frutas y frondas reencuentra toda la ancestralidad de sus mezclados orígenes. Glissant encuentra en la jungla de Lan una carencia de profundidad, una falta de perspectiva, y es que esa jungla es y no es un cañaveral, una de las dimensiones más comunes del paisaje antillano. Un cañaveral es llano, corre y permanece, lejos de las líneas de fuga. Sin embargo, fluye. Su inicio es ya su más allá. Él expresa de las esencias y no de las profundidades. Y bueno, el cañaveral es una referencia que en la obra de Glissant en varios momentos él aborda como todo una cuestión de esas transformaciones. El artista no se siente tentado por la profundidad en esta obra, sino por el punto en que el espacio y el tiempo se funden. Es un tipo de enraizamiento. Se trata de una atmósfera mágica donde convive lo visible y lo invisible, la sucesión entre el espíritu de una espiral. Lan ha pintado una ronda sacra, dice Glissant. Y bueno, como falaba, aquí obra mágica poblada de personajes vegetales, de pies que se convierten en troncos, de palmeras, de coco que pasan a ser senos puntiagudos y de frutas tropicales convertidas en algas, compendio de culturas. Eso es la obra de Lan, un compendio de culturas. Y aquí un depoimento de Lan, donde para una obra de arte debe ser testimonio de su época y su medio, lo que sirve de referencia también para todo eso que hemos hablado sobre la jungla. Otras obras de Lan. Y esa obra aquí específicamente, ella remete mucho, ese retrato de Agaga, remete mucho a toda esa cuestión africana, sobre todo Locum. Es decir, es la referencia, es una visión que Lan hace de un movimiento, de un estilo de historia de arte trayendo una cuestión de la huella, de la raíz y de la huella, que en este caso sería esa deidad africana que es Locum. Y allí, aquí hay más ensayos, más cerquita, o azul, que son más intensos referentes a la cuestión do mar. Surge así, la Bienal de Habana, y no catálogo de la primera Bienal aparece lo siguiente: la Bienal de Habana surgió como un espacio de cierta forma alternativo, capaz de aglutinar la producción artística de los países de América Latina, Caribe, Asia, África y Oriente Medio. Al mismo tiempo, en reacción dialéctica, capaz de expandir probablemente sus incuestionables valores artísticos, pone en cuestión los parámetros de valorización de la producción simbólica contemporánea. Y bueno, es bueno saber que cuando fue creada la primera Bienal de Habana, la Bienal de Habana solo existían 5 bienales y participaban solo 5% de artistas no norteamericanos y europeos. De esta manera, el interés por la producción de los artistas de un entorno llamado Tercer Mundo no se limitó a la posibilidad de estar a par de lo que acontecía en el escenario internacional. Como espacio alternativo a Bienal de Habana, abrazó en toda una utopía, difundir y dar a conocer sin falsos paternalismos las expresiones contemporáneas que carecían de difusión y reconocimiento en su real dimensión, atento casi siempre reducidas a folclore, descontextualizadas y presentadas como manifestaciones anecdóticas de lo exótico, cuando incluidas en grandes exposiciones organizadas por los países hegemónicos.
A primeira edição da Bienal de Havana foi dedicada unicamente à América Latina e Caribe, contribuindo com a localização geográfica, a presa para fazer a Bienal e todo o arsenal que tinha a Casa das Américas e as relações com embaixadas, enfim. Sobre a importância da primeira Bienal, coloca Eliseo Diego, que é um escritor cubano, que foi criador junto a Lezama Lima da revista Origen, que também é uma revista que surgiu em Cuba logo no início da Revolução, também para acompanhar toda uma discussão sobre o Caribe. A comunicação, e como colocou Eliseo Diego, a comunicação entre os povos do terceiro mundo tem sido uma catástrofe encorajada pelas más intenções do imperialismo desatualizado em processo de corrupta decomposição. A Revolução Cubana tem proposto, com inquebrantável empenho, romper todas as barreiras entre irmãos, reintegrando o disperso. Assim, esta primeira Bienal é não só um importante evento artístico, mas um fato significativo, mas um fato de significação histórica que deveria ter incalculáveis e consoladoras consequências para o futuro de todos. A segunda Bienal já se abre para o terceiro. Bom, então vamos falar. A segunda Bienal ela se abre para o terceiro mundo, como tinha sido previsto na sua Constituição, no Estatuto da sua Constituição. A terceira Bienal ela já começa a ter um tema. Tem muita coisa aqui que eu ia falar, mas um tema. E na quarta Bienal a quarta Bienal coincide em 91 com o que chamaram na Europa como o descobrimento da América, que foi um choque e gerou a maior polêmica, e que, na verdade, a Bienal adotou como um encontro entre as culturas. Não tem descobrimento, a gente estava aqui, não? Não, obviamente não, existia aqui. Então, e o tema foi tradição e contemporaneidade. Aí a Gillian Janes, que foi a que levou a partir da segunda Bienal, a Bienal até o ápice na sexta, na verdade, na minha opinião, na quinta, onde a Annali participou, coloca por que a escolha do tema. Nosso interesse, o tema foi tradição e contemporaneidade, nosso interesse é romper com esse esquema mediante a motivação para uma busca do próprio, como consequência de milhares de anos de formação de nossos povos, identificar aquelas tradições forjadas no desenvolvimento de nossa história como resultado de múltiplas misturas, de interação com o meio geográfico e natural e das particulares processos históricos, econômicos, sociais e políticos, entre outros, que têm tido sua expressão na arte. Aí, bom, fala em multiculturalismo, história, mas porque eu quero. Para fechar, sem impor limites ao pensamento, a Bienal de Havana, assim como o homem nu na cidade idealizada por Fábio de Carvalho, parecia desejar saltar fora do círculo, abandonar o movimento recorrente e destruidor de sua alma, procurar um mecanismo de pensamento que não entrave o seu desejo de penetrar no desconhecido. O exemplo de Fábio de Carvalho surge como uma metáfora para alargar a compreensão sobre a Bienal de Havana, cuja ideia de círculo se aplica quando estendida como referente às barreiras impostas pelo circuito simbólico da arte. Nesse sentido, a Bienal surge como uma chance de ampliar o debate sobre a produção artística dos países chamados Terceiro Mundo, lançando o desafio de organizar um evento voltado para o desafio de pesquisar e colocar em evidência trabalhos pouco reconhecidos. Tem uma mensagem que eu queria pôr. E esse é o anterior. Esse slide do Carnicer, que é super importante porque tem muitas críticas para a Bienal de Havana que eu defendo, fogo e espada. E Carnicer sintetiza isso. Porque, na minha opinião, a partir da quinta,
e com todas as mudanças que aconteceram no mundo, a Bienal torna e muda, na minha opinião, o objetivo original do terceiro mundo, porque, bom, ao fim da Guerra Fria e todos os espinhos. E eu quero falar, desculpa se um pouco, sobre arte. Em todo este processo da realização da Bienal, que já está na 11ª, tem se criado, e quando eu faço essas coisas de pesquisa, eu lembro de uma mestre que eu adoro, que é a Alice Felanhado, que é toda essa questão de fazer toda uma pesquisa quantitativa e qualitativa, porque eu acho que dá noção, na minha opinião, de quanto também um elemento que ajuda a ver todo o trabalho. E a Bienal de Habana tem criado uma coleção, independente ou diferente de outras instituições, porque não tem plano de aquisição, então, nem nada, sobretudo sobre a base das doações. E dessa coleção, é importante, tem 87 obras de artistas africanos, 521 obras da América Latina e do Caribe, 201 obras da Europa, então também se estabelece. Isso como um exemplo de ver o que Glissant falava, de também ter em conta a origem da colonização. 29 do Oriente Médio, 19 de Ásia, artistas chineses, japoneses, enfim. Sobre o Caribe especificamente, tem uma autora cubana que na verdade é professora da universidade e responsável por toda a questão do Caribe na Casa das Américas, inclusive está previsto que o Vídeo Brasil inclua dentro da programação, que se chama Yolanda Wood, que acabou de lançou esse livro aqui que se chama Islas del Caribe, Naturaleza, Arte e Sociedade, inclusive o que faz referência a Ana Lee, e que eu quero que ela aborda a questão de como se divide a produção plástica do Caribe. E eu queria ver o PowerPoint. Não, continua. Essa é uma frase da Yolanda. Essa é uma frase do Glissant que eu quero usar para tomar como referência para exemplificar os três tipos de produções que categoriza a Yolanda na produção caribenha. E essa outra frase da Yolanda nesse livro que se chama Cuba no Caribe. E tem um termo que a Yolanda inclui em toda sua produção teórica, que é super interessante, que é a imagem Caribe. Ela trabalha constantemente, sistematicamente, a questão da imagem Caribe. Não, isso eu quero o outro. E na medida que eu vou falando, você vai passar. São obras, o que eu vou mostrar agora são obras de artistas caribenhos apresentados na Bienal de Habana. E na medida que eu vou passando, eu vou falando. Las obras de artistas del Caribe, conforme Yolanda Insular, delinean los itinerarios de enlace ante las problemáticas de la relación naturaleza-sociedad de acuerdo con el nivel de representación social de esos problemas y su expresión artística en el espacio de la cultura. Esto puede enunciarse desde tres enfoques fundamentales. El histórico valorativo, que intenta evaluar desde una perspectiva histórica la relación naturaleza, arte, sociedad en la formación de los imaginarios artísticos insulares. 2. El artístico social, que examina las claves interpretativas de esa relación con un valor cultural, formador de una imagen de identidad antillana. Y 3. El estético comunicativo, que indaga sobre la toma de posición del sujeto artístico ante la relación naturaleza, arte, sociedad, con sus implicaciones ideológicas y su proyección social. Estos enfoques trazan una estructura que, sin intenciones de periodización, dibujan niveles interpretativos para el análisis, tomando en consideración que en la relación del arte con la naturaleza se define un paisaje que no es la naturaleza misma, aunque la contenga, sino un modo de subsistencia a través del arte. Y ahí me refiero también a esa actitud de la jungla y lo que falaba Glissant en aquel momento. Eu queria pôr a obra da Ana Lee, da 10ª Bienal.
E a última. Así los dibujos de la geografía hicieron al Caribe, a sus islas, portadores de un imaginario insular desde los más antiguos mapas hasta la actualidad. Y el artista contemporáneo asume esas configuraciones de los territorios no ya como la mera delimitación física de un lugar, sino como espacios para explorar los discursos críticos de estos tiempos. Eso es lo que fala a Yolanda sobre la obra de Ana Lee, que a gente vai ver, que ela pode falar. Bom, aí teríamos que falar de toda a produção, enfim, só quis trazer momentos para ter uma ideia de todo esse leque da produção na Bienal. Você colaborou com a Bienal? Eu trabalhei na quinta e na sexta. E continuamos colaborando com os curadores. E quais foram os anos da quinta e da sexta? A quinta foi em 94 e a sexta em 97. Porque a Bienal, que seja a Bienal, nós lemos na Trienal. E aí tem que ler o texto de Mosquera sobre... Essa obra é super interessante, um projeto da República Dominicana, de alteração da maneira de tesouro. E aí a obra da Ana Lee, onde ela coloca um mapa, tira Haiti, e, bom, ali é explicado, é como um campo de golfe, porque, e aí, bom, tem a bola, pode passar o outro. Essa parte, um detalhe da obra. E, bom, um slogan que se faz sobre o turismo, enfim, e que ela coloca na obra que participou da 10ª Bienal da Havana. E, bom, isso eu tirei do site dela, da página web, que aparece ali, sobre o título e sobre o que trata a obra. E aí, bom, e aí eu queria mostrar rapidamente a bibliografia ilustrada, rapidinho, desculpem aí, mas de alguns dos textos dos livros que estão no filme. Então eu me empolguei em 2 semanas e foi muita coisa aí de missão, foi muita coisa de a moça pergunta sobre toda essa questão das viagens do colonizador e ele fala uma coisa que eu adorei assim: Cristóbal Colón partiu, quem regressou fui eu. Ele partiu, mas eu regressei. Metaforicamente para lá, para ele e para todos aqueles que buscaram lá nas colônias. Eu estou aqui representando o G27, que é um grupo de estudos desde 2011. Estamos tentando organizar e estudar de forma sistemática. E esse grupo foi convidado pela equipe do Brasil e eu, como representante, quero agradecer a oportunidade e o convite e toda a simpatia aqui na produção do evento. Foi muito tranquilizador. Ainda que, eu também tive 2 semanas, não como as tuas. Mas foram intensas. Então eu gostaria de começar um pouco pedindo desculpas, porque a minha aproximação, primeiro vou ler, porque eu acho que isso, né,
e foca mais aqui o meu trabalho, mas pedir desculpas também pela minha aproximação bastante superficial da obra do Bressan, que eu conhecia de trechos e não de uma leitura mais... não dessa leitura que pudesse mergulhar mais, né? Isso eu tentei fazer um pouco, mas existe essa distância aqui. Então eu acredito que a minha presença aqui como representante desse grupo, ela se dá em função das muitas exposições, e o grupo G27 estuda exposições, tem um enfoque, tem focado especificamente a 27ª Bienal de São Paulo, da qual a Lisete foi curadora. Então eu acredito que a nossa presença aqui, ela se dá porque muitas exposições de alcance internacional foram pensadas e organizadas a partir de uma premissa que busca tratar das relações entre diferentes e diferenças. Em princípio e de forma geral, é disso, me parece, que trata a Bressan, das relações entre diferenças. É claro que relações entre diferenças podem ser encaradas de formas múltiplas, inclusive como trocas bastante desiguais, ou como convivência pacífica, ou como tolerância, ou como aprendizado, como luta, como decoração cultural, assimilação e, em alguns casos, como extermínio. Entre muitas outras possibilidades que nós podemos verificar. No caso do pensamento de Bressan, essa relação de troca enfatiza a manutenção da diversidade, Em oposição à globalização capitalista, propõe-se a globalidade, diversidade em relação. O pensamento arquipélago divergente em oposição ao pensamento continental, que seria convergente. Do ponto de vista de uma história da produção artística moderna, vimos as aproximações das vanguardas históricas em direção ao primitivo e ao irracional, portanto exercitando as diferenças nas primeiras décadas do século XX, mas também durante os anos 1980. Esse debate ressurge em nova chave da globalização, momento da desmaterialização e desterritorialização do capital, no qual uma nova categorização é exigida, tanto para fundamentar a nova ordem capitalista, como para contradizê-la. Algumas exposições daquela década, e também posteriormente, tentaram articular uma visão internacionalista da arte a partir de uma compreensão local. E para ficarmos em alguns exemplos significativos, eu citaria o Primitivism in 20th Century Art, uma exposição do MoMA de 84, a terceira Bienal de La Habana de 89, Magicien de la Terre em 89, no Pompidou, no Grand Hall, La Villette, e The Other History, Afro-Asian Artists in Post-War Britain, na Hayward Gallery em Londres em 89, isso só na década de 80. Também podemos colocar em perspectiva a 24ª Bienal de São Paulo, naquela na qual Paulo Deckenhoff, em 1998, revisita a proposta de Oswald de Andrade para propor uma materialidade antropofágica naquela exposição. Então, relações de trocas e forças de desiguais em alternância de sentido. A tarefa não é fácil, tanto de formulação de um pensamento que desconstrua uma concepção hegemônica, quanto sua transposição material no caso das exposições, né? Que é o que nós estudamos. Como exemplo dessa dificuldade, eu mostro o roteiro de sucesso de uma outra exposição, cujo propósito é a ênfase não nas diferenças, mas em supostas semelhanças. The Family of Men, com curadoria de Edward Stein, foi exibida no MoMA em 55, portanto, várias décadas. 68 países representados por 273 fotógrafos e 503 fotografias, a partir de categorias supostamente universais e ahistóricas, tais como amor, alegria, crianças, guerra, doença, morte e muitas outras.
ela tinha como pressuposto, passando algumas imagens, ela tinha como pressuposto exibir visualmente a universalidade da experiência humana. Dessa exposição, Robert Capa, Cartier-Bresson, Lange, Sander, Ansel Adams e muitos outros, inclusive fotógrafos menos conhecidos que enviavam a proposta de fotos para a exposição. Desde 1952 no MoMA e serviu como demonstração e propaganda do humanismo do pós-guerra. Foi visitada por mais de 9 milhões de pessoas no período da itinerância. Hã? 9 milhões. O interesse particular sobre a fotografia como estatuto artístico, ele esteve presente no MoMA desde o início da década de 30, com a exposição chamada Murals by American Painters and Photographers, em maio de 30. Desculpe. De 35, eu acho que foi, eu preciso revisar isso. Com a fundação de um departamento independente de fotografia em 1940, né, depois, posteriormente, tendo como curador Vilmont Hall. A partir de 47 até 1962, o departamento foi dirigido por Edward Stalin, que é o curador do Family of Man, A linguagem fotográfica privilegiada na exposição não foi acaso, já que entendia-se a fotografia como uma linguagem supostamente universal. Essa imagem é do livro, porque essa exposição, tamanho de sucesso, ela gerou uma série de publicações, né? Ela gerou então esse livro de mesmo nome, publicado em variedade de formatos, inclusive como livro de bolso, ainda nos anos 50. E aqui eu acho que é possível verificar qual é a estratégia de justaposição dessas imagens. Então ela recebeu inclusive uma publicação em formato de livro de bolso nos anos 50. Vendeu mais de 4 milhões de cópias. E existe até hoje uma edição permanente do The Family of Man em Luxemburgo, que é o país natal do Stalin, desde 94. A coleção também foi incluída no Memory of the World Register da Unesco em reconhecimento ao seu valor histórico. Essa visão padronizada e ingênua da produção cultural de diferentes grupos não é ingênua no seu propósito de fortalecimento de uma hegemonia norte-americana durante os anos da Guerra Fria. A opção por uma perspectiva conciliadora de diferenças ignorava, por exemplo, as contribuições de Aimé Césaire, que foi o autor que a Catarina comentou da apresentação. Autora que desde o final da década de 30 já propunha utilizar a língua francesa antes um instrumento para submeter as populações da Martinica em ferramenta de contestação. Por uma feliz coincidência, o texto do Césaire, Diário de um Retorno ao País Natal, acaba de ser traduzido e publicado pela EDUSP. Considera-se, e aí eu estou citando o autor de uma resenha que saiu na Folha na semana passada, considera-se que esse poema prosa manifesta pela primeira vez a noção de negritude, potência libertadora que impede que os antilhanos permaneçam vítimas, e que a palavra civilização tem apenas o sentido, tem apenas o sentido de desenvolvimento e progresso, né? Impede que ela tenha só esse sentido. A obra intelectual de Césaire servirá de inspiração para Eduard Glissant. Durante os anos 60, uma ampla revisão desse movimento, dessa ideia de negritude, foi realizada por outros autores, por exemplo, como o nigeriano Soyinka, que coloca em xeque esse processo da conceituação da negritude, ou do movimento negritude, como um racismo antirracista, né? Um antirracismo racista. Glissant se afasta e contrapõe ao conceito de negritude, seria a identidade africana em oposição ao colonizador francês,
ao dia, eu fiz uma tradução, peço perdão por isso, mas de antilhanidade, de uma identidade caribenha que propõe uma identidade híbrida e caracteriza o mundo moderno, distante das antigas categorizações identitárias a partir da noção de raízes ou de nação. Rissan escreve seus ensaios mais importantes durante os anos 90, ainda que a sua produção se remeta até início dos anos 50, marcado não só pelas questões locais que caracterizam a história da Martinica, ora como apêndice da França, mas também controlada em diferentes momentos por diferentes grupos europeus, mas também pela queda do Muro de Berlim, símbolo da queda dos governos ditatoriais, da herança stalinista, mas também de abertura de novos mercados. Nessa derrubada simbólica, uma nova terminologia surge, adequando democracia e consumo, mas também tentativas de compor e recompor novas alternativas explicativas que ampliem as vozes que a expansão capitalista violenta dos séculos anteriores submeteu ou silenciou. É dentro desse universo de instauração de novas vozes, dos anos 80 e 90, que é possível escrever o pensamento de Rissan. Como exemplo, e aí eu passo para um campo especificamente artístico, né? A própria apropriação também que a Sabrina citou do Isaac Gillian, da noção de geopoética, né? Que reivindica a noção do autor para propor o casamento do poético com o político, contraposto a uma geopolítica. Quer dizer, esses autores que passam a pensar essas questões anti-hegemônicas, né, de que forma elaborar um discurso que dê conta dessa luta, desse embate, dessas relações, ele acaba influenciando uma série de artistas e também essas exposições que eu citei, que vêm lá desde os anos 80. Finalizo, né, também com uma apropriação do pensamento de Rissan, aqui tentando articular com o debate apresentado pela 27ª Bienal de São Paulo, cuja plataforma curatorial Como Viver Junto apontava as múltiplas formas de convivência e troca, gerando engajamento em projetos políticos e utópicos. Eu vou citar então o Zaid Lind, um texto que está no catálogo da 27ª Bienal, que chama Fantasia de Poema. E aí eu quero só também mostrar algumas muito poucas imagens da 27ª e, de uma certa maneira, do meu ponto de vista, dialogam com essas questões periferia-cêntrico, hegemonia, anti-hegemonia. O pós-colonialismo reforça as noções de mediação e troca que evitam polarizações. Tanto a criolização como o hibridismo têm sido instrumentos úteis na construção e descrição de tal espaço. Embora similar à criolização em muitos aspectos, o hibridismo é criticado como uma linguagem sobredeterminada pela biologia e pelo enraizamento. Eduardo Rissan separa o campo conceitual tanto da criolização como de suas raízes nas Índias Ocidentais e nas Américas, sugerindo a possibilidade de um modelo menos determinado por fronteiras. Rissan vê a criolização como um processo dinâmico que não opera por meio de sintetização, mas gera uma energia imprevisível de superação cujos resultados serão futuros. Ela advém do conflito e da luta em suas raízes, especialmente no espaço colonial, na escravatura e nas migrações em massa. A criolização fala de uma ruptura brutal com o passado, de histórias sobre exílio, viagens e trauma de separação. O espaço violento para a Rissan, paradoxalmente, gerou um lugar de flexibilização e mobilidade para a criação de novas maneiras de viver. Eu agradeço e quero, antes, apresentar ou
esqueci de apontar, a Tainá Azeredo e a Ana Maria Maia, que são minhas companheiras de G27, junto com a Regina Pato, que não veio. Antes de passar para a fala da Ana, só um comentário rápido, porque, enfim, baseado na sua fala, você traz a Family of Men como uma utopia da unidade, né, ou universal, e o pensamento do Luciano justamente se afasta disso, pensando a utopia da diversidade. E aí acho que fica uma pergunta, né, Ju? Que diversidade é essa do Caribe hoje? Eu acho que é essa que a fala que a Nani vai trazer agora e vai poder dar essa dimensão do que acontece hoje, como se dão essas trocas, se há conflitos nessa diversidade, como que esse passado colonial também ainda opera e ecoa nessas relações do Caribe. Eu não vou falar diretamente sobre as imagens, elas vão ficar simplesmente passando enquanto para que vocês vejam o espaço dela. Um pouquinho mais alto. Desculpa. É só para que vocês vejam o espaço em que eu habito em Barbados. Então, por isso que eu vou passar as imagens. I'd like to thank Teresa, Farkas, and Sabrina of Video Brazil for coordinating the event this evening. And thank you to Atelier 397 for hosting the panel. And to Lydia for encouraging me to come to São Paulo and for assisting with my translation this evening. Eu gostaria de agradecer a Teresa Farkas e Sabrina Moura, da Vídeo Brasil, por coordenar esse evento. Também agradecer ao Atelier 397 por ser o anfitrião desse painel. E para a Lídia Dutra por me ter dado a coragem de vir a São Paulo e por ter me assistido na tradução desse hoje à noite. Thank you also to Taina for hosting me in the city and for welcoming me to the wonderful Casa Tomada yesterday, where I got to meet all of the resident artists there. I'm also very pleased to share the platform with my fellow panelists, Andres and Impis. Obrigado também a Tainá, por ter me deixado morar no apartamento dela, na cidade, por ter dado as boas-vindas em uma casa tão maravilhosa que é a Casa Tomada, ontem, onde eu cheguei a conhecer todos os artistas residentes que estão lá. Eu também estou muito contente de partilhar essa plataforma com os meus colegas. I want to acknowledge the presence of Risa Lane, the First Secretary of the Embassy of Barbados in Brasilia. Thank you for coming. Eu gostaria de agradecer também a presença de Lane, a primeira secretária da Embaixada de Barbados em Brasília. First, a little personal and historical background. I live and work in Barbados in the Southern Caribbean as a visual artist. I'm a part-time tutor at the Barbados Community College, which offers a degree in fine arts, and I'm the founding director of the Fresh Milk Art Platform. Gostaria de colocar um pouco de histórico e pessoal sobre mim. Eu moro e trabalho em Barbados, no Caribe, no sul do Caribe, como uma artista visual. E também trabalho de não integral no Barbados Community College, que oferece curso em Belas Artes. E eu também sou a fundadora do Fresh Milk Art Platform. Okay, I'm told there's not a very wide understanding of the Caribbean here in Brazil, so I wanted to give a little history. I speak to you in English because we were colonized by the British in the early 17th century. Several centuries ago, we were the most favored colony because we provided an enormous amount of wealth to Britain through the sugar industry and the plantation economy. The value of sugar in the 17th and 18th centuries are equivalent to the value of oil today. So it gives you a sense of how much value we offered to England. Me disseram que existe pouco entendimento aqui
no Brasil sobre a região caribenha e que me pediram para que eu estabelecesse um pouco de contexto. Precisa da tradução em português ou a gente pode fazer só em inglês, para não ficar muito cansativo para vocês? A gente faz só em inglês e aí, de repente, para as perguntas, a gente pode ter algo sobre a língua. Eu acho que tá bom. Se todo mundo entende inglês, não está satisfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, aí vocês me perguntam e eu esclareço, tá bom? My own family arrived in Barbados from the United Kingdom in 1648, and we've been there ever since. Although the majority of the population is comprised of black Barbadians who were descendants of slaves imported from the west coast of Africa, there is a very diverse community comprised of white Barbadians who were plantation owners, small farmers, merchants, traders and artisans, as well as indentured labourers from Scotland, Ireland, Wales and England. In addition, we have small communities who came in more recent years as merchants from Syria and Lebanon, a small East Indian community of Hindus and Muslims, and more recently a very small Chinese community. Barbados is not a homogeneous space. The Caribbean is not a homogeneous space. It is a very diverse community, as is the entire Caribbean region, all former colonies of the British, Spanish, French, Dutch and Portuguese, combined with groups of people who came into labour from Africa and Asia. We actually have a relationship with Brazil, which you may know. The history of the Jews in Barbados has existed almost continually since 1654, when the Sephardic Jews arrived on the island as refugees from Dutch Brazil. The Jewish refugees brought with them expertise in the production and cultivation of sugarcane and coffee, expertise which contributed to the development of Barbados as a major producer of sugar. At a later time, in the beginning of the 20th century, Barbadians migrated to Brazil to work in the railway industry here and during the rubber boom. They worked in the Amazonas region, Para and Rondônia, but settled mostly in Porto Velho and established a settlement known as Barbados Town. And the last bit of history before addressing the topic at hand about Glisson, the name of my country, Barbados, came from Portuguese sailors who stopped there on the way to Brazil. They named it Los Barbados, which means the bearded ones, because of the visible roots on the numerous fig trees on the island which look like beards. So there's a connection. And now to Glissant in this evening's conversation. And to be clear, I told Sabrina I am not an academic scholar or a theorist. I'm trained as a visual artist. And although inspired by some of Glissant's writings, I am not an expert. The title of my talk, We Are Floating Islands, some much larger than others. We are all floating islands. The Caribbean is arguably the first globalized space on the planet. Much of the world collided in this region, situated in the belly of the Americas almost 4 centuries ago. It is this suite of islands that inspired Edouard Glissant to write, "All archipelagic thinking is a trembling thought, a non-presumptuous thought, but also a thinking that opens out, that shares itself out." I come to Sao Paulo in Glissant's spirit of sharing myself out, to spend these days telling my stories while listening to yours, with a desire to build a passage that may facilitate glorious wanderings. For me, this encounter tonight and this whole week is a Glissantian detour, bringing together shores and combining horizons. I say a detour because my presence here is a deviation from the regular course of plans for the Fresh Milk platform in 2013. It was not even on my horizon to plan a trip to Brazil. It was a mere 3 weeks ago that the opportunity to come to Brazil unfolded. I was therefore obliged, very happily, to redirect my plans for the moment and wander into this glorious space at this particular time. I want to share some of the projects we do at Fresh Milk, which can be framed through a Glissant-inspired framework. A few years ago, while designing a project with students at the Instituto Bela Vista, which is in Curacao, a small island off of South America, it's part of the Kingdom of the Netherlands, I became inspired by Glissant's paper, The Poetics of Relation.
and chose that as a framework to speak about broadening our sense of who we are as living on separate islands, while making a conscious effort to embrace the entire Caribbean archipelago as a significant space in the world to work in. The idea was to link contemporary art practice with an understanding of the hybridized Creole space we inhabit and work in. Glissant believed that our identities are constructed through telling, listening, and connecting, transforming how we think about who we are and how our societies function. So before I went to Curacao, I shared Glissant's ideas with my students at the Barbados Community College, and I gave them an assignment to produce a video which told their story and communicated something about their work in the degree program which they were a part of. I took their video to Curacao and I shared it with my students at the Institute of Buena Vista so they would know something about the creatives in Barbados. Once we were in Curacao, we used Skype to create classes between Curacao and Barbados for my students to speak with each other. The energy in the room was electric. The Curacao students said they never saw themselves as being Caribbean. They were Dutch. And they always leave the IBB in Curacao and they go to Holland. And for the first time, they looked at my students in Barbados and they said they look just like me. Maybe now I'm a Caribbean person. I was very surprised, but I understand because of their history that this is the desire for them to work with the Caribbean was never encouraged in their education. So the story continues with IBB. The following year, Fresh Milk sent 2 artists into Curacao, Holly Bino, who is the co-founder and editor of the Art magazine, and Catherine Kennedy, a visual artist and my assistant at Fresh Milk. Holly went to teach a master's class in video production, and Catherine went to conduct interviews with 7 people working in the arts in Curacao, including the founders of the IBB, art historians, curators, visual artists, galleries. So these videos create an opportunity for dialogue and develop an awareness of what's happening in the Caribbean. Because we have been imposed with an idea from the colonizers that we are separate spaces because we speak different languages. And what Fresh Milk tries to do is to function as an act of resistance and to repel those kinds of ideas and to say that we're connected by so much more than what we think we're divided by. So creating these projects in Curacao is a way to create a bridge among the people that are working. So it's this idea of Glissant that influences the projects of bringing together shores and combining horizons through a social practice in the art. Several months later, the co-founders of the IBB, with their Dutch visiting artists and 3 students, came to Barbados to Fresh Milk. They went to the college where I teach, they gave critiques to the advanced students, and they gave workshops to the associate degree students. We then created a public platform for them to share their work in Curacao with the Barbadian community. One of the students is now applying to come to go to school in Barbados at the community college. And we have 2 Barbadian artists going to Curacao to do a 2-month residency, and this has never happened before. So it's a new way of trying to understand the region. So this exemplifies how Fresh Milk as an art project has become an opening for human exchange within the insular Caribbean and further afield. We work to create a safe space for telling, listening, connecting, and making art. Glissant writes about being ready to make detours, and we are often directed to attune ourselves to opportunities that present themselves to us, even though they're detours. And this happened 4 weeks ago when Teresa came to Barbados and visited Fresh Milk. After listening to each other's stories, we began to wander and to wonder. We were at the time writing a grant application for a project with our very close friends and partners, ARC. I brought a couple of their magazines. And the project took a major Glissantian detour, and the center of our thinking shifted the entire project to Sao Paulo. Our project is called Tilting Axis, and it speaks about realigning the global conversation about art to allow the Caribbean to play the art game in the international arena. It's a little bit similar, I think, how the Havana Biennial started. So what we're interested in doing is tilting the axis, because the Caribbean provided the wealth for Europe to develop. We were the first globalized space, we kicked off industrialization, and now we want to have a conversation with the first world that speaks about the first world's responsibility to the third world, and that we drive that conversation from the Caribbean.
So we create an agenda on our terms to be able to engage with the first world from our position, not from their position. And this is what Tilting Axis is about. In a nutshell, we want to begin by sending 10 artists from the Caribbean to hopefully come in and take part in residencies at Casa Pomada in 2014. And we propose a meeting of stakeholders, professionals handpicked from around the world, to meet at Video Brazil and bring together glissant shores and horizons from North, Central and South America, the United Kingdom, the Netherlands, Spain, India, South Africa and the Caribbean, to create strategies for access for Caribbean creatives to be able to participate in the global art game. The final component of Tilting Axis is to partner with a museum in Miami and develop programming for Caribbean creatives, culminating in events at the time of Art Basel Miami. With an agenda that favors excellence, experimentation, innovation and cross-cultural fertilization, Fresh Milk gestures towards openness by reinforcing relations and building community through a connective aesthetics as a socially engaged practice, while supporting experimentation and excellence among our young contemporary practitioners. Of course, none of what we do would be possible without the internet, and Glissant's notion of the rhizome, which is a root-like system that functions like a network on the ground, and of more relevance to us, what we're doing, the rhizome has become the network in the air, the internet. And that has changed everything by allowing us to interact with all the floating archipelagos all over the world. I want to end by just sharing a few of our projects that reinforces this idea. Well, we have a local residency program which aims to support promising young talent in Barbados. We have a playwright on the platform. We've recently registered with Res Artists, and we have an international residency program. We currently have 2 artists from Canada, and they're interacting with the local playwright. We have a reading room called the Colleen Lewis Reading Room. It's about 1,000 publications there, and we now have a number of documents from Brazil that I'm very pleased to say will become a part of our reading room. And we're developing a project to activate the reading room so that young artists and teachers can come and use it. We're developing a virtual map that is going to showcase all of the informal and formal networks in the Caribbean from the 19th century to the present day. So by the middle of the year, you'll be able to see a virtual map of the Caribbean, and that will create opportunities for knowledge and education and research, but also for interaction and collaboration. We continue to work with the IBB in Curacao and Atelier 89 in Aruba to facilitate opportunities and exchanges for artists in the region. And we've just recommended 7 artists that are going in to spend several weeks in Aruba for an exhibition and a residency in September. We want to work with universities that have large Caribbean diasporic populations who are studying the Caribbean, and to be the point of contact on the ground. So when they come into the region, we can be a space that will allow them to connect with other people. So this week we have a group of 14 students from the Northern Kentucky University that are coming in, and we're creating a platform around performance art in Barbados for them. Later this year, we have a scholar coming from Chicago to spend a year to expand our reading room to include an anthology on Creole feminism. We are doing a performance project with a woman in New York called Damali Abrams. She's of Guyanese parentage, based in New York, and she has 12 artists, 6 in New York and 6 in the Caribbean, and every month she produces an interview with 1 in New York, 1 in the Caribbean, and we produce a 10-minute video. At the end, in October, she comes to Barbados for a 1-month residency, and she'll produce a full-length documentary on conversations around performance between New York and the Caribbean. And what's interesting about that is normally we want to go to New York to see how people read our work. She wants to come to the Caribbean to figure out what the relevance is of what she's doing in the region. We're working on a project with the David Dale Gallery in Glasgow, who's invited Fresh Milk to create a special project for, they're hosting the Commonwealth Games in 2014. And so we've been invited with 6 other spaces from the Commonwealth, from Cyprus and Australia and a number of countries, to go and do a special project. And finally, I brought a couple of issues of ARC magazine, which is produced out of St. Vincent. It's the only publication that's looking at contemporary practice in the Caribbean and the diaspora. It's printed in Iceland. It's an absolutely stunning document.
And we have a very close relationship. We're doing many projects together, and our entrance into Brazil is we're coming in together as a force from the Caribbean to begin to develop relationships here with Sao Paulo. So I feel very moved to be here and very overwhelmed by your hospitality. And it's been a real pleasure just the last few days to be in Sao Paulo. So thank you so much for coming out. Eu queria fazer uma pergunta para a Anali, antes de abrir para a plateia. A importância do Fresh Milk como espaço de troca entre os artistas e como uma instituição que tenta criar conexões no Caribe. Eu queria saber o quanto esses artistas do Caribe estão viajando dentro do Caribe e estão se formando dentro do Caribe. Existe uma formação, existe educação voltada para as artes do Caribe, ou eles sempre acabam se voltando para suas ex-colônias para estudar e ficam nesse fluxo, enfim, que repete um pouco essa lógica colonial. Como essas relações se dão dentro do Caribe? Especificamente relacionado aos artistas. So in the Anglophone Caribbean, there's no graduate program. You can only do a first degree in the arts. And all of the islands don't have tertiary level training for the arts. Some people are traveling, a couple of people travel to Cuba, some people travel to Jamaica. You find the people in the Dutch Caribbean there is no degree program in the Dutch Caribbean, so they just go straight to Holland. But what's happening more recently, it's a very interesting moment in the Caribbean right now because there's a kind of critical mass is building and there's a lot of interest in people moving within the region. And so Fresh Milk has a relationship with other informal networks in the Bahamas, in Suriname, in Trinidad, in Grenada. So we're really beginning to build this network and to encourage our artists to understand the Caribbean because these islands are very small and usually, historically, people are more interested in the north. And this is a huge problem because there's so much happening in the south that is so connected to what we're doing that I think these are the relationships that we need to build. And there's a whole paradigm shift happening in the world and I think that we need to be responsible to that. So there's something changing right now.